boa noite. Hoje é sexta-feira, 7 de março. TH Mais Notícias já está no ar. Veja os destaques do jornal de hoje. Empreendedorismo feminino. Quase metade dos negócios da região são comandados por mulheres. Economia brasileira. PIB cresce 3,4% em 2024, puxado pelos setores de serviços e indústria. Suspensão de impostos. Governo zera tarifa de importação de 9 alimentos. O TH Mais Notícias já começou. Quase metade dos pequenos negócios da região são comandados por mulheres. De acordo com o Sebrae, as empreendedoras do Vale estão ganhando cada vez mais destaque, inclusive em setores tradicionalmente dominados por homens. No meio desta oficina de troca de óleo, a Adelina não é cliente. Ela é a dona do local. O óleo está um pouquinho baixo, olha, tem que estar nessa risquinha aqui. Eu e meu marido tínhamos uma sociedade em 2019, ela não deu certo. Compramos a parte desse sócio. Em 2020 a gente começou sozinho, eu sozinha, né? Porque só eu ficava aqui, meu marido já ficava no outro negócio dele. Não tinha conhecimento legal assim para passar confiança para os clientes, para passar confiança para minha equipe. Ao longo do tempo isso eu fui amadurecendo, fui estudando, tive muitos amigos que me deram apoio. Os meus principais apoiadores foram os clientes mais preconceituosos, porque eles foram meu trampolim para poder crescer. Por aqui, ela comanda uma equipe de homens e mulheres e tem conquistado os clientes com conhecimento e trabalho justo. Os meninos eles são contratados para fazer a troca de óleo, mas a gente também, quando há necessidade, a gente vai e coloca a mão na massa também. A gente ajuda eles, eu principalmente ajudo, faço troca de óleo se for preciso. A gente põe a mão na massa também. As meninas até gostam, porque elas gostam de aprender. Quem também faz parte do setor automobilístico é Regiane. Ela tem junto da família uma oficina mecânica. E por aqui é ela quem dá o toque feminino. Nós começamos a ter um ambiente mais acolhedor, colocando mais respeito. E com isso, os clientes começaram a aproximar. Muitas vezes o homem traz o carro, a mulher vem buscar. A gente conversa, bate um papo, toma um café e com isso algumas mulheres estão se encorajando e cuidando elas mesmas do próprio carro, não deixando isso para o marido, estão ficando mais por conta delas. Segundo o Sebrae, mais de 235 mil microempresas foram abertas na região. Destes, mais de 111 mil são lideradas por mulheres, ou seja, 47%. Com a chegada da pandemia, né, houve um aumento significativo do empreendedorismo feminino, muito por conta de uma necessidade de complementar a renda, né, dentro de casa, também por uma questão mais de uma independência financeira também. Então, as mulheres procuraram esses meios como independência financeira, complemento de renda junto com o parceiro também, para as que têm um parceiro, e em busca de propósitos, né, de vida também. Essa liderança de mulheres reflete uma mudança na mentalidade do mercado. Apesar da evolução, em setores predominantemente ocupados por homens, elas ainda enfrentam muitos desafios, principalmente quando o assunto é o preconceito. Lá atrás, equipe que não aceitava ser liderada por mulher, chegava para olhar o serviço, eles não aceitavam, a gente tinha que ir trocando equipe, trocando, até eu fui aprendendo a lidar com eles também, porque aprender a lidar com funcionários homens assim é difícil, é complicado, então a gente tem que aprender a ter um pouco de energia masculina. Além das dificuldades no ambiente de trabalho, as mulheres ainda precisam enfrentar a pressão social e dividir o tempo entre a família e os negócios. É muito importante que a mulher ela se empodere da sua própria capacidade, que ela entenda que ela pode, que é permitido. E através desse empoderamento saudável, ela consegue começar a ver, né, os frutos disso, como que ela consegue ir implantando essas melhorias e adquirindo esse espaço benéfico para todos. E eu acho que todas as mulheres que têm vontade de, sei lá, qualquer coisa, cara, elas têm que ir, botar a cara e fazer acontecer, elas podem, conseguem. Com certeza, conseguem muito. Que orgulho dessas mulheres, né?
E olha só, em comemoração ao Dia da Mulher, vai acontecer amanhã em Lorena várias ações sociais de graça. Nós teremos um evento na nossa praça, na Praça da Família, em Lorena, Praça da Família Lorenense, que será no sábado, dia 8, das 8 da manhã ao meio-dia. E lá teremos várias atrações, né? Primeiro, os cuidados de beleza para as mulheres, e eu já falo para as mulheres e para as vovós, para as que comparecerem, que podem estar levando seus filhos, porque teremos atração para os filhos, para as mulheres terem bastante tempo para cuidarem delas mesmas. Teremos também o SEBRAE, que estará lá para tirar dúvidas, teremos advogados da Ordem dos Advogados que estarão lá também para dirimir dúvidas, explicações. Estará junto com a gente também a Wanda CadÚnico para informações. Enfim, nós quisemos fazer uma ação coordenada para marcar realmente esse dia tão especial que é o Dia das Mulheres, né? E, gente, se tem uma coisa que não dá para ficar sem, é o WhatsApp. E o WhatsApp bom é o WhatsApp ilimitado para tudo. Mensagem, áudio, chamada de voz e videochamada. E TIM Pré-Chip é tudo isso e muito mais. É a melhor escolha para quem quer aproveitar tudo que um pré pode oferecer. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Olha só, além de WhatsApp ilimitado o mês todo, em qualquer valor de recarga, tem Pix na sua conta ao recarregar. Tem séries, filmes e esportes ao vivo no Prime Video versão celular. Tem desconto em bebidas geladas no Zé Delivery e ainda tem 16 GB de internet, sendo 4 exclusivos para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É R$1 por dia. É por isso que tem TIM Pré-Chip e o pré que todo mundo quer. Baixe o app no Meu TIM e recarregue. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco vamos falar de 2 assuntos econômicos importantes: o PIB brasileiro e a isenção de impostos para a importação de alguns alimentos. Nós já voltamos. A economia brasileira cresceu 3,4% em 2024. O número foi divulgado hoje pelo IBGE. A alta foi puxada pelos setores de serviços, com 3,7% de aumento, e indústria, com 3,3%. Esta foi a maior alta desde 2021. O resultado é positivo, né? 3,4% de crescimento em 2024. Ele é positivo, principalmente quando a gente olha os resultados desde a época da pandemia. Se a gente tirar 2021, que o resultado foi de 4,8%, tirando, né, porque na verdade por conta da pandemia o resultado ele vem bastante acelerado. Se a gente tirar esse 4,8%, é o melhor resultado, tá, que a gente tem nos últimos 4 ou 5 anos. O que preocupa, na verdade, é aí que a gente tem que olhar e ter um certo cuidado, é que o 3,4% a gente está olhando para trás. São resultados históricos, ou seja, 2024. É importante a gente olhar o componente de cada grupo desses 3,4% e como eles vêm se comportando. O único setor que teve queda foi o da agropecuária, com 3,2%. Entre os motivos está o clima, que impactou as safras ao longo do ano. O agro ele teve uma desaceleração importante, né, em 2024, relacionado muito a questões climáticas, né? O consumo das famílias ele teve um resultado bastante positivo em 2024. No entanto, o que chamou a atenção dos economistas e dos especialistas de mercado é justamente a desaceleração observada no último trimestre de 2024. Foi bastante grande. É sabido, né, que o comportamento de renda em emprego, o mercado de trabalho, ele ficou bastante aquecido, né, o que favoreceu o consumo das famílias. Outro fator importante também é crédito, né? O mercado de crédito estava bastante aquecido em 2024, então ele foi utilizado como pano de fundo também para o consumo das famílias. Em um cenário de juros altos e a taxa básica da economia atualmente em 13,25%, o desafio para 2025 é manter a economia do Brasil aquecida. A taxa de juros vem crescendo bastante, então nós não teremos esse suporte,
né, no quesito de financiamento do consumo das famílias para 2025. Por quê? A taxa de juros está bastante elevada, né? Além disso, a gente tem outras pressões para efeito de desempenho do PIB para 2025. Primeiro, a gente tem uma instabilidade política mundial, né? A gente observa isso e isso acaba causando, sim, os seus estragos. Segundo fator que a gente observa é que é o próprio mercado de crédito. O mercado de crédito está ficando cada vez mais caro. Se está ficando mais caro, as pessoas tendem a consumir menos, né? Então, esse componente do PIB, eu acho que ele tende, assim, a ficar mais restrito. A gente continua falando de economia. O governo vai zerar a tarifa de importação de 9 alimentos para tentar reduzir os preços para os consumidores. A gente vai conversar sobre isso agora, por internet, com a advogada tributarista Renata Birrim. Renata, muito obrigada pela sua entrevista. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Eu quero que você explique para mim como vai funcionar, né, essa nova medida do governo. Então, vamos lá, Gabi. Boa noite, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. É uma medida recente. O que acontece? Aqui não é qualquer imposto que será reduzido. É um imposto de importação. É um tributo que incide quando você traz mercadorias do exterior. É um tributo que acaba sendo alto e quem suporta o ônus dessa cadeia produtiva é o consumidor. Então, o que acontece? Quando eu quero reduzir de alguma forma ou manter os preços de produtos importados dentro de uma faixa que possa atender eventualmente a população, você diminui ou elimina durante algum tempo essas alíquotas, que foi exatamente o que foi anunciado agora. Você vai ter uma redução a zero durante algum tempo dessas alíquotas do açúcar, da carne, de milho, produtos de cesta básica, né? Produtos que, teoricamente, estão ali dentro da cesta do consumo do brasileiro. Então, voltando a zero essa alíquota, isso quer dizer que o produto importado ou vai ter um decréscimo do preço ou ele vai se manter o quê? Estável dentro da venda interna. Aí vai depender muito do empresário que está vendendo aquele produto importado. Então, se eu não tenho a tributação na entrada, teoricamente o preço do produto ou ele diminui ou ele mantém o preço sem que tenha um aumento efetivo no valor final. Ou seja, ou aumenta a margem de lucro de quem vende ou diminui o preço ao consumidor. Isso vai ficar um pouco ao albedrio daquele que vende. Então, o impacto do governo me parece que é uma iniciativa ok. É legal você não ter o imposto de importações sobre carne, por exemplo, que é um produto básico hoje, né? Tem toda a discussão se está ou se não está, se vai ter alíquotas menores em outros tributos, mas seja como for, ele está ali. O açúcar e outros produtos que estão ali dentro da cesta básica de um consumidor final. Então, quando eu pego e elimino essa alíquota, você gera realmente que aquele produto fique no preço mais acessível ou não, né? Porque lembre que tem sempre uma margem de lucro daquele que vende. Então, tem algumas dessas questões. Isso não tem como você medir o empresário. O governo ele tem, eventualmente, aqui a demanda para diminuir a tributação, o que, consequentemente, pode gerar uma paralisação no preço ou mesmo uma baixa, tendo em vista que esses produtos não serão tão tributados na importação. E, Renata, então, com relação... seria um ponto importante. Com certeza. E eu queria que você explicasse para a gente também com relação à competitividade. Quando a gente fala, né, que o governo aí vai liberar, então, o imposto para esses alimentos, para 9 alimentos que vão chegar de fora aí para dentro do Brasil, como fica a relação da competitividade do mercado internacional com o mercado interno aqui do Brasil? Como fica essa relação, na sua opinião? Bom, aí como você falou, na minha opinião, né, que é claro que tem divergências e quando são temas sensíveis como esse, de fato a gente tem algumas opiniões divergentes, né? Segundo o governo, eu tenho analisado essas questões, ao que parece não teria um impacto no mercado desses produtos no mercado interno. No mundo ideal, talvez isso aí fosse verdade. Na minha opinião, provavelmente o produtor interno ou o mercado interno, eventualmente, ele vai sofrer. Porque o que acontece? Quando eu trago um produto importado do exterior e eu taxo, é justamente para favorecer ou para tentar estimular o produto nacional de ser consumido. Se eu tenho um produto de prateleira 5 e um produto importado que tem uma carga maior a 7,
pode ser que o consumidor opte por aquele que seja mais em conta para o bolso dele. Então, normalmente, o produto importado ele acaba tendo uma carga maior, justamente para não competir inicialmente com o produto nacional. Pelo menos é essa um dos motivos para que o produto importado tenha uma carga maior do que um produto nacional. Então, quando você tira um desses tributos na importação, você facilita o acesso do produto importado, mas você coloca teoricamente em mesma linha com o produto nacional. E o Entendi. brasileiro, a gente sabe que, sem fazer juízo de valor, quando você está numa gôndola e vê um produto de um outro país, ou mesmo o produto nacional, pode ser que o consumidor tenha a sensação de que aquele produto que veio de fora é melhor do que o nosso e faça essa opção. Entendi. Então, eventualmente, pode ser que aconteça que o produto nacional acabe perdendo um pouco do atrativo se o preço de fato for igualado. Isso É é só sempre uma melhor especulação, como eu pesquisar, estou né? dizendo para você. A melhor coisa é sempre Não fazer a tem como. pesquisa e ver o que vale a pena naquele momento, né, Renata? Olha só, muito Exatamente. obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Espero que tenha ajudado sempre, né, as pessoas que estão nos assistindo, viu? Obrigada e boa noite para você. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Pessoal, última pausa e daqui a pouco tem a previsão do tempo para o final de semana e ainda vamos falar sobre os cuidados que os consumidores devem ter na praia. Nós já voltamos. O governador Tarcísio de Freitas enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que autoriza a parceria público-privada para a concessão do sistema de travessias de balsas do estado de São Paulo. Essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. A proposta ainda não tem data para ser votada. De acordo com o projeto, o modelo de concessão será feito sem aumento nos valores cobrados. Agora vamos com a nossa previsão do tempo. No final de semana as máximas caem um pouco, mas o calor ainda predomina. Vamos ver as temperaturas? A gente começa falando aqui da cidade de Taubaté, que amanhã, sabadão, tem máxima de 33 graus, mínima de 17. São José dos Campos, máxima de 32, mínima de 16 graus. São Sebastião pode chover mais para o final da tarde, tá bom? Aquela chuvinha de verão. Máxima de 31, mínima de 19 graus. Campos do Jordão, a máxima deve ficar em 25 e a mínima 14 graus. E, gente, o calor permanece durante o domingo, tá? Mas é o seguinte, o tempo muda a partir da madrugada de segunda-feira. A Defesa Civil alerta para a chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas intensas, quedas de raios e fortes rajadas de vento em algumas regiões do estado, entre elas o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Então, muita atenção aqui para a nossa região. Nos últimos meses, o PROCON fez fiscalizações em comércios do Litoral Norte em busca de irregularidades. 53 estabelecimentos foram autuados. Com o final de semana chegando, muita gente vai para a praia, né? Vamos ver então o que é preciso ficar de olho. Como a gente trabalha com diferentes segmentos, no segmento de alimentos, especificamente padarias e supermercados, as grandes irregularidades que a gente encontrou foi produto vencido, produto sem informação de composição, sem ingredientes, sem informação se contém ou não contém glúten, foram as principais irregularidades encontradas. Nos demais segmentos, nas lojas, de um modo geral, o que a gente encontra com maior frequência é produto sem preço. E isso é um problema, né? Porque fica a sensação para o turista de que o preço é meio conforme a cara do freguês. E isso contraria a legislação consumerista. Então, a gente busca essa discussão com o fornecedor e gera a autuação. Presta atenção naquilo que você está contratando. Então, principalmente para quem vai viajar ainda, começa desde a escolha de onde vai ficar, verificar, tomar cuidado com os golpes que estão cada vez mais frequentes, de golpistas que oferecem
imóveis para alugar por um preço muito menor do que o habitual, e quando a pessoa chega na cidade, ela descobre que foi vítima de um golpe. Então, tentar se cercar o máximo possível de informações, verificação de sites, né, para evitar aí de ter o início da sua viagem já prejudicado por uma situação como esta, né? Uma falsa venda de hospedagem em hotel ou mesmo em imóveis alugados. Em estando lá no litoral já, prestar atenção naquilo que vai comprar no supermercado, verifica a validade, verifica o preço, verifica se tem diferença de preço entre está marcado na gôndola e na hora que passa no caixa. Esses cuidados, essas atenções que a gente tem que ter, mesmo quando a gente está em casa. E quando a gente está numa cidade diferente, como a gente está numa situação de passeio, é importante a gente prestar atenção nessas coisas. E uma outra coisa que é super importante, principalmente quem viaja com criança, é na hora de comprar algum objeto, seja ele um brinquedo ou só uma coisa para a criança brincar na praia, fica atento à certificação de Inmetro, fica atento à validade de produtos, para que o passeio não vire aí um problema de saúde para o adulto ou para a criança. É isso, gente. Um bom final de semana para você. Continue na nossa programação. Um beijo para as mulheres, em especial para as mulheres da minha vida, as que estão aqui comigo e as que cuidam de mim lá no céu. Gente, bom final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.